Olá a todos, André Ler aqui, RM367577. Esse vídeo é relacionado ao Tech Challenge da Pós-Tech FIAP, DevOps e Arquitetura Cloud, a fase 2. Inicialmente foi proposto aqui que nós criássemos um ambiente de desenvolvimento, um ambiente local de provisionamento de containerização de alguns serviços e posteriormente levar esses serviços containerizados para a nuvem. Inicialmente aqui foi criado a containerização dos serviços, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um Dockerfile relacionado ao serviço da autenticação, né? Então, foi criado baseado em boas práticas aqui, utilizando o Multistage Build e outras umas versões mais otimizadas como as Trustless. Sobre também containerização, né? Provisionamento do ambiente, nós temos aqui a estruturação com o Docker Compose para provisionar toda a infraestrutura necessária para rodar esse serviço na nossa máquina local. Então nós temos provisionamento de 3 bancos de dados RDS com a mesma característica, né? São Postgres, para tratar diretamente ali os dados do Analytics, ou do Authenticator, do Target Database e do Flag Database. Todos eles são baseados na imagem do Postgres 15. Foi adicionado o Health Check para poder fazer a verificação que o banco de dados fique disponibilizado antes do serviço, para não causar erro de conexão. Também aqui nós temos provisionado, pegando do próprio ambiente, os scripts de inicialização do banco de dados, criação de tabelas e afins. Logo na sequência nós temos aqui o Redis, né, também aqui para containerizado para ser utilizado pelo Evaluation Service, e também foi criado aqui a Local Stack para utilizar o SQS com DynamoDB. E aqui também nós temos um arquivo de configuração de infra para poder fazer o provisionamento dessas duas ferramentas, né? Tanto o SQL como o DynamoDB, e com os scripts de inicialização. Na sequência, todos os serviços são idênticos, né? Eu vou falar rapidamente sobre eles aqui. Nós temos o serviço, no caso do auth, aqui, com o nome do container, né? No contexto devido às pastas que eles estão aqui, e também mencionando os environments com as variáveis locais para relacionadas àquela aplicação, definição de portas e, como mencionei anteriormente, também a questão da dependência dos bancos de dados para poder ter precedência. E por fim tem os volumes e os networks criados. Para fazer essa demonstração aqui, tanto do ambiente local quanto do ambiente remoto, eu criei os arquivos de infraestrutura aqui. Nós temos os arquivos de infraestrutura, onde estão provisionados os ambientes de nuvem com os scripts, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas no momento agora o que vale é esses scripts de teste. Nós temos aqui os scripts para poder comprovar aqui a execução do ambiente local. Inclusive, deixa eu mostrar os containers criados aqui. Então nós temos aqui nossos containers rodando localmente, né, através do Docker. Nós temos aqui Evaluation Service, Local Stack, com SQS e Daemon, e todos os outros serviços, inclusive também os do Postgres. Então, como estava mencionando, nós temos os arquivos de execução para poder atender os requisitos de cada serviço, dos readmes. Então, basicamente, do auth nós temos aqui a criação, a verificação primeiro do health check, e depois criação da API key, e uma execução aqui com a chave válida e contra a chave inválida, né, como mencionado. Aí a gente olhando aqui na execução, nós temos exatamente isso, né? Então, health check e o mencionado da criação das chaves. A chave inválida também, aqui eu posso a chave inválida aqui no long key.
O próximo é já a criação ali da própria estrutura em si, persistência nos bancos, né? Então a flag request, da mesma forma, criação, estou listando aqui as flags criadas e por fim habilitando a flag. Só um ponto a mencionar é que pelo documento do readme a gente criaria uma flag true e depois habilitaria para false, para poder deixar a flag habilitada. Então eu fiz o oposto, eu criei a flag como false, depois eu habilito ela para true. Então vamos fazer também a execução aqui do segundo script, flag request. Então a flag nova, o health check, tá aqui o health check, a flag criada, né? Aqui são as listas das flags criadas e a flag aqui por fim está habilitada. Agora o próximo passo aqui é poder fazer a criação das rules dessa flag de nome enable feature stage. Então aqui também nós vamos fazer a execução aqui do script 3, mesma forma, perdão, aqui, deixa eu só tirar esse ponto aqui, pronto. Então vai também criar da mesma forma aqui o API key e vai criar as próprias rules aqui relacionadas a esse ponto. Mesma forma, criação, API key, target criada, as rules criadas e depois feito o update para a rule para 75%. Por fim, agora, o Evaluation Service, aqui só um ponto a mencionar, como tem a necessidade de reinicialização do container, tem que parar container e às vezes pode ter alguns problemas e efeitos colaterais, eu fiz previamente isso, então eu já adicionei essa Service API Key no meu Evaluation Service no environment. Aqui então, dada essa API Key já criada, né, eu vou fazer a validação para ver se a chave realmente está sendo válida. Vou pegar uma flag já existente e vou pegar uma rule já existente também. E por fim também não vou executar aqui para não ter para não estender mais ainda o vídeo. Então vamos fazer a execução do perfeito, criado. Aqui foi criada a chave, né? Então a chave já tinha sido criada antes, né? A chave a gente pode ver que ela é válida, né? Persiste aqui a chave, foi criada as regras. E por fim aqui nós vamos executar o Analytics, né? Que é basicamente fazer a verificação ali da disponibilização no evaluation, né, que ele vai fazer a primeira tentativa de bater no cache redis. Caso não tenha resultado, ele vai bater nas APIs de flag e no target. Então, ok. Como a gente pode ver aqui, o resultado ok. A nossa feature, enable feature stage aqui. Executando novamente, né, para poder ativar o load balancer, e nós vemos aqui que ela está no nosso cache. Ok? Próximo passo aqui é, depois da execução aqui do ambiente local, vamos começar a exibir aqui o ambiente de nuvem, né? Então até mostrar aqui o nosso cluster, né? Então aqui nós temos o cluster EKS, né? Estão os nossos pods aqui, colocando aqui no exibir. Pronto, agora vamos exibir os pods aqui, perfeito. Então nós podemos ver, né, que tem vários pods, inclusive relacionados ao Ingress, ao Queda, e os nossos serviços aqui, né, o Flag Service, o Target Service e os próprios pods da infraestrutura do Kubernetes. Aqui da mesma forma, para poder fazer a exemplificação
de que os serviços estão sendo executados. Aqui nós temos os load balancers, né, que foram configurados ali juntamente com Ingress e com o Nginx no nosso ambiente. E basicamente a gente está fazendo uma requisição para poder bater nos nossos endpoints ali. Então vamos executar aqui o script 6. E perfeito, todos os load balancers estão ativos aqui, todos os serviços estão ativos, estão respondendo. Próximo passo é nós vamos enviar aqui umas mensagens diretamente lá para o SQS, né? E aqui nesse momento vamos logar aqui o nosso Analytics Service para poder ver as mensagens chegando. Só colocar aqui o parâmetro "-f" para ele ficar preso aqui. Bom, perfeito. Vamos aqui executar o script, o 7º script. Então, estamos enviando as mensagens para o SQS, né? Nós podemos ver aqui no... Pronto. Nós estamos vendo aqui com os logs do Analytics Service, né? As mensagens sendo recepcionadas ali pelo nosso Analytics Service. Então, perfeito. Por fim, na apresentação aqui dos testes, nós vamos executar aqui da mesma forma que eu tinha feito sobre o Brown ter que fazer a reinicialização dos secrets, né, nossos containers. Eu vou utilizar uma IP key fixa. Também a mesma forma, ela vai fazer aqui vai criar uma flag e uma role e vai fazer a chamada para os nossos endpoints ali do evaluation para retornar as nossas informações ali das nossas chaves, das nossas Então aqui nós vamos executar o 8º script. Um ponto aqui, o erro que deu porque já tinha a chave criada, então eu alterei a chave para enable stage 2 e vamos executar novamente aqui. Pronto, perfeito. Opa, terminar a execução. Ok. Então nós temos aqui a criação, né, primeiramente a verificação dos card checks novamente. A chave é válida, né? Chave que eu já previamente configurado. Aqui nós estamos fazendo a criação da flag e da role aqui no nosso ambiente produtivo, né? No nosso SQS da no produtivo. E aqui foi criada com sucesso e o user aqui recuperou as features recuperou as features lá do evaluation. Aqui prosseguindo na sequência, nós temos aqui o script 7, né, que basicamente é enviar manualmente aqui as mensagens lá para o nosso SQS, né? Então vou executar aqui o script e aqui a gente vai acompanhar o processamento aqui das mensagens, ok? Então vamos ver aqui o script 7. Pronto, aqui
nós estamos recepcionando, né, as mensagens enviadas lá no nosso Analytics Service, né, que eu acabei não mencionando, mas nós executamos o comando aqui já estava travado com "-f", com o ctl do logs do Analytics Service. Então aqui está mostrando as nossas mensagens sendo recepcionadas aqui. E agora nesse ponto nós vamos fazer aqui a verificação somente do nossos autoscales aqui. Pronto. Então nós temos aqui no nosso off service, nós temos uma instância running. Então a ideia agora é nós executarmos massivamente, né, um teste de carga com várias mensagens sendo enviadas para o nosso, através do nosso load balancer, né, através do nosso evaluation endpoint para a nossa aplicação, para o nosso serviço. Então vamos aqui executar com o array, né, as requisições assim, paralela, e aqui nós vamos vendo processando, né, então milhares aqui de mensagens chegando. Inclusive, se nós viermos aqui na AWS e olharmos aqui no Dynamo, nós vamos ver aqui não tinha nada antes, né? Vamos só dar um refresh aqui. Nós vamos ver aqui as mensagens chegando. Nós vemos aqui milhares de mensagens chegando, então que está realmente processando. Vamos voltar aqui para o nosso VS Code e bom, terminou a execução, tudo certo. Vamos ver aqui o nosso ele não chegou a escalar, talvez não tenha sido suficiente para poder aumentar a quantidade de pods. Bom, só para não estender muito, então nós vimos aqui que realmente foi gerado milhares de mensagens, né? Então chegou aqui chegou no AWS, no SQS e no Dynamo. Outro ponto aqui, então para concluir, falando um pouco sobre, né, as dificuldades, os projetos, enfim, o que eu encontrei aqui pela frente de dificuldade, né, e como foi a minha experiência, né, de primeiro contato assim mais profundo com Kubernetes, e, enfim, os conceitos que eu não conhecia, ainda estou me aprofundando. Primeiramente, né, a questão do KEDA, porque o que foi colocado ali, né? Então a ideia, eu achei uma ideia fantástica, né, principalmente porque você consegue fazer escalar um pod ali sem você ter necessariamente, né, no caso que eu coloquei como inicial ali com zero na parte de scale object, né? Então mínimo de réplicas com zero, você realmente não precisa ter um pod rodando, né? Então ele espera o evento chegar na SQS, consegue trigar, disparar, né, para poder fazer start do pod através desses pontos, né, que é o operador, né, para monitorar e trigar justamente o horizontal pod autoscale e também as métricas e o manifesto. Aqui falando rapidamente, né, os prós e os contras do HPA, né, do horizontal pod autoscale e do KEDA. Vantagem basicamente o startup mais rápido, né? Então com o KEDA ali você leva um pouco tempo para poder fazer o teu pod escalar. Também você consegue diminuir, né? O teu pod pode dormir ali, você não precisa ter necessariamente um pod. Aqui basicamente é como funciona a estrutura, né? Então a gente chega uma mensagem SQS, aqui ele faz a verificação de quantidade de mensagens e faz um cálculo interno para saber como que ele precisa escalar, e através do HPA ele aciona o HPA para poder fazer a escalabilidade horizontal.
e aí geram as réplicas aqui, os outros pods, para poder consumir as mensagens, né? Então, basicamente foi isso, né? Eu coloquei uma documentaçãozinha aqui para depois para uma leitura posterior, para também não tomar muito tempo. Com relação aos bancos de dados, né, o RDS são dados mais estruturados, né, no caso da autenticação dos microserviços mais críticos lá foram utilizados para isso, né, por ser estruturados, ter queries complexas, ter consistência também transacional. O cache memória para poder dar uma resposta rápida, como no caso do evaluation, que ele recebe milhares, como a gente viu, né, a demonstração que ele recebe milhares de requisições, ele consegue de forma muito rápida atender né, o que está em cache, então cache é o que não existe, com os hints. E por fim o Dynamo, né, que no caso foi usado aqui no Analytics, que é basicamente para isso, né, ele é bom para quando não tem um esquema fixo, não, meio que esquemas ali com NoSQL. Ele é bom para escalar horizontalmente, ele escala meio que automático, né, algumas configurações da AWS. Você paga por utilização e realmente ele é muito bom para a parte de data e de analytics. E basicamente aqui também é o fluxo, como a aplicação se comporta, como mencionei, quando bate no evaluation ali, tem o redis, quando dá o miss, quando ele não encontra, ele vai bater nos serviços, né? E depois carrega o cache. E por fim manda para SQS e para fila e ao final chega no Analytics e é armazenado no DynamoDB. E finalizando com os desafios, né, basicamente foram principalmente trabalhar com Q, da parte mais aprofundada do HPA, e não, eu tive também problema de gerenciamento de credenciais, enfim, também tive um problema aqui de conectividade. Eu tinha criado uma VPC na VPC Default, depois eu passei um bom tempo até perceber isso e tive que realmente depois mudar para a VPC mais ali com subnet, com security groups ali que se integram ali cluster. Então tive alguns desafios bons pela frente, mas foi de muito aprendizado. Ok, muito obrigado, espero que tenham gostado. Até mais.